Sou José Fernando Nunes, sou engenheiro eletricista, atuo no mercado há 22 anos, participo em projetos e análise de sistemas de alta criticidade. Publiquei um estudo de caso em sistemas de alta criticidade com foco em eficiência energética e qualidade de energia em San Diego, nos Estados Unidos, no Congresso TMS 2014, onde um dos objetivos é realmente avaliar a eficiência da aplicação na instalação elétrica de alta criticidade. O Master Block a gente fez ensaios no laboratório, colocou o equipamento em aplicações em situações não lineares que haviam fontes geradoras de harmônicos, né, para avaliar quais são as frequências e qual é a condição dinâmica de atuação do Master Block, onde a gente teve uma boa experiência com o equipamento, onde o equipamento atuou em supressão de surto e transientes e principalmente em frequências com aproximadamente 100 kHz, que são frequências onde há comutações de carga e o que ocorre normalmente nas indústrias. O Master Block ele é um supressor de surto e transientes, né? E ele tem internamente um filtro que atua na frequência de 100 kHz, faz com que o equipamento instalado de forma adequada na instalação elétrica, ele consiga proteger os equipamentos de alta criticidade, os equipamentos de maior sensibilidade a não ocorrer queimas por conta de DVDT existente na instalação elétrica. O DVDT são fenômenos que ocorrem quando há comutações de carga, então ele acaba ocasionando picos de tensão no espaço de tempo curto e isso acaba queimando módulos eletrônicos, acaba fadigando a condição dielétrica do motor, do gerador e do transformador, quando não há supressor de surtos e transientes instalados no parque industrial. Toda vez que há uma comutação de carga, existe a geração dos transientes, né? Principalmente em instalações elétricas que há inversores de frequência, retificadores, estabilizadores. Isso faz com que você tenha uma circulação de harmônicos no espaço de tempo curto e com uma intensidade que possa queimar equipamentos. Em descargas atmosféricas, em alguns problemas também que há nas indústrias, o Master Block acaba atuando para suprir esses surtos e direcionar eles para a malha de aterramento, evitando que ocorra queima em função de equipamentos conectados na rede de alimentação. Quando você não tem um supressor de surtos e transientes bem dimensionado, faz com que esses surtos e transientes sejam direcionados para os equipamentos. E normalmente esses equipamentos são utilizados em aplicações de alta criticidade, em aplicações que envolvem processo, e essas aplicações ela não pode ter um downtime, ela não pode parar, né? E em função dessa criticidade e da importância do equipamento, se faz necessário a utilização de equipamentos supressores de surto e transiente para direcionar qualquer impureza ou qualquer problema de qualidade de energia que você tenha relacionado a harmônicos para a malha de aterramento. Tudo aquilo que envolve picos de tensão vai diminuindo a condição dielétrica, seja ele de máquinas rotativas, seja ele de equipamentos, que há sempre filtros internos nesses equipamentos e semicondutores. Então toda vez que há picos de tensão dentro de uma frequência, de um tempo de operação desse equipamento, faz com que você vá diminuindo o tempo de vida útil desses equipamentos e máquinas rotativas quando esses eventos não são tratados. Mas é mais na condição de diminuir a condição dielétrica, por exemplo, de um motor e diminuir o tempo de vida útil. E a curva de tendência de falha mesmo, você vai diminuir nesse tempo e ele vai apresentando falha num espaço de tempo mais curto. Transientes e DVDTs, quando são presentes em instalações elétricas, pode ocorrer também mau funcionamento de equipamentos, né? Perda de memória, principalmente em PLC, problemas no chaveamento de fonte chaveada, porque normalmente a frequência ela é utilizada para sincronismo, né? E quando você tem problemas de DVDT, você tem problemas de sincronismo dentro da eletrônica de cada um desses equipamentos. E quando ocorre isso, normalmente você tem equipamentos que entram em stop, apresentam falhas e problemas intermitentes, que muitas vezes ocorrem em função dessa baixa qualidade de energia existente
no sistema do barramento de alimentação, porque os equipamentos, eles têm filtros internos, porém eles não conseguem suprir todo tipo de frequência existente numa instalação elétrica. Então o Master Block ele atua nas frequências que são direcionadas para comutações, são frequências próximas aí de 100 kHz. Então além de atuar como um filtro, você também atua na questão de supressão de surto e transientes. Normalmente, toda instalação elétrica há transientes, há harmônicos, principalmente quando se utiliza conectados a essas instalações elétricas, inversores de frequência, retificadores e fontes geradoras de harmônico, né? E onde tem fontes geradoras de harmônico, tem transientes, tem DVDTs. E praticamente na maioria das instalações elétricas, quando não for puramente resistivo e tiver qualquer tipo de chaveamento, comutação de carga, vai haver os transientes que pode ocasionar queima de outros equipamentos. Independente das aplicações possíveis com o Master Block, é importante ressaltar que independente do parque fabril, da característica da indústria, da atividade em si, sempre você tem uma condição que ela tem o mesmo padrão. Então você tem uma subestação, uma entrada em média tensão, depois você tem um transformador rebaixador, um quadro de distribuição geral que vai direcionar de forma distribuída para as cargas que vão ser responsáveis para atuar dentro de um processo. Toda vez que você tem um quadro de distribuição e equipamentos conectados dentro de um processo, é importante ressaltar que você vai ter a presença de transientes e esses transientes têm que ser tratados, porque eles vão se somando e dentro dessa condição você pode ocasionar queima de equipamentos de alta criticidade. Vou dar um exemplo aqui, uma máquina de papel. Para mim não importa a máquina de papel, e sim quais são as aplicações dentro do ramo de atividade de uma máquina de papel. Então você tem ali inversores de frequência, motores, né, retificadores, estabilizadores, que fazem parte de um processo de máquina de papel. Então você tem SDCDs, você tem PLCs, e você tem fontes auxiliares, que também tudo isso fica vulnerável aos transientes quando você não trata a qualidade de energia e principalmente as fontes geradoras de transientes que há dentro das instalações elétricas. E uma condição que é importante ressaltar, que a partir do momento que começou a entrar muito inversores de frequência e equipamentos com chaveamento, começou a haver a necessidade de se avaliar uma instalação elétrica em função do tempo e em função da frequência, fazendo análise de espectro de frequência de tudo aquilo que acontece dentro da instalação elétrica. Então, como especialista em eletrônica de potência, a gente tem que enxergar o sistema tanto no domínio do tempo como no domínio da frequência. E se faz necessária a utilização do Master Block justamente em sistemas que há controle de velocidade e estabilização de tensão por meio de equipamentos chaveados. Normalmente você tem muito problema quando você, em equipamentos que trabalham com PLC, circuitos microprocessados, microcontroladores, né, e HMs. Então, normalmente você tem a malha de aterramento que é comum para todos os equipamentos conectados dentro da indústria. E quando você não tem um filtro relacionado, um supressor de surto, com a característica do Master Block, você acaba deixando vulneráveis esses equipamentos que são alimentados de forma comum dentro de uma barra de alimentação. E os equipamentos que podem apresentar esse tipo de problema são equipamentos como inversores de frequência, retificadores, estabilizadores, no breaks e computadores de uso em geral. O que acontece dentro da indústria, dentro de algumas aplicações, na utilização de inversores de frequência, retificadores, soft start, máquina de soldas, por exemplo, são que esses equipamentos têm como características não linear. Então, esses equipamentos eles geram fontes, são fontes geradoras de harmônicos, e essas fontes geradoras de harmônicos ficam circulando na rede de alimentação. E todos os equipamentos que estão conectados à mesma rede de alimentação ficam vulneráveis a essa qualidade de energia que fica comprometida, em função dessas fontes geradoras de harmônicos que muitas vezes geram transientes, geram DVDTs e acaba ocasionando queima de outros equipamentos conectados na mesma barra de alimentação. E dentro da parte de qualidade de energia, existem algumas correções que são realizadas no mercado, por exemplo, correção de fator de potência. Normalmente, há características de instalações elétricas que têm circulação de harmônicos intrínseca na instalação elétrica.
E há comutações de banco de capacitores, seja eles dessintonizados ou não, em função da característica da instalação elétrica. E toda vez que há uma comutação, seja de um motor, seja de um banco de capacitor, você tem a geração dos transientes. E por isso que se faz necessária a utilização de supressores de surto e transiente, principalmente com as características de comutação em frequências de 100 kHz, para atenuar justamente esses eventos que podem ocasionar queima e diminuição de tempo de vida útil de equipamentos eletrônicos e de máquinas rotativas. Sempre bom lembrar que a aplicação do Master Block está diretamente relacionada com o circuito de potência. Então, os transientes normalmente são gerados por comutação de carga. Quando você tem uma instalação elétrica e você tem máquinas, normalmente você tem comutações de carga sendo controlada pela dinâmica do funcionamento da máquina, através de PLCs, por exemplo. E quando você tem uma comutação de circuito de potência, você tem a geração de transientes. Com o Master Block você consegue atenuar essa condição dos transientes envolvidos na barra de alimentação, e quando eles são instalados na entrada de alimentação dos equipamentos e máquinas de alta criticidade que fazem parte do processo, faz com que você direcione esses transientes para a malha de aterramento sem que ele faça com que queime equipamentos por conta de transientes gerados dentro do seu processo. A importância do Master Block em relação aos surtos e transientes é que toda a atuação do Master Block é atuar de forma, quando identifica alguma irregularidade na barra de alimentação, ele direciona toda essa sujeira, todo esse transiente para a malha de aterramento. Então o cliente, garantindo que tem uma boa malha de aterramento, ele vai conseguir encaminhar e direcionar todo esse lixo, esse ruído para a malha de aterramento, tirando da barra de alimentação essa vulnerabilidade que pode ocorrer dentro dos equipamentos conectados à mesma barra. E o range de atuação também do Master Block, ele tem um range muito considerável, porque ele sai fora da condição de painéis elétricos de baixa potência e vá também para dentro de subestações onde a corrente curto-circuito são correntes elevadas, próximos aí de 65 kA. O diferencial do Master Block está relacionado ao quanto de DVDT ele deixa ficar presente na barra de alimentação, que é aproximadamente 50 volts, e dentro dessa amplitude, desse pico de tensão, não é o suficiente para queimar nenhum tipo de equipamento, mesmo os equipamentos de maior sensibilidade, ok? E também com relação à utilização da frequência da rede, quando você tem um DVDT acima de 50 volts, você começa a interferir no sincronismo que o equipamento utiliza em relação a ter como referência a senoide de tensão que é disponibilizada no barramento de alimentação principal. Normalmente os supressores de surto e transiente, eles atuam também em cima dos transientes, né, e do surto, porém o nível de tensão acima da tensão de pico disponibilizada pela rede de alimentação são valores maiores do que aquilo que o Master Block atenua, né? Então o Master Block ele atenua um nível de tensão muito maior do que os dos outros competidores. O diferencial do Master Block como supressor de surto e transiente é que, em paralelo com a condição de supressor de surto, ele tem um filtro que ele consegue direcionar as frequências próximas com um range aproximadamente 100 kHz, direcionar isso para a malha de aterramento. Os supressores de surto e transientes convencionais, eles atuam normalmente em faixas de frequências inferiores a essa, né? E dentro de uma capacidade de curto-circuito também muito menor do que o range de atuação do Master Block. O Master Block, atuando no range de 100 kHz, ele vai atuar sempre nos circuitos de potência que há comutações, né? Então, banco de capacitores, comutação, partida direta de motores, acionamento de inversores de frequência, seccionamento, todos esses eventos acabam gerando transientes dentro de uma frequência de 100 kHz. Então, normalmente, os supressores de surto e transientes convencionais, eles não atuam até esse range de 100 kHz. Então, o Master Block, ele atua, além de atuar como supressor de surto e transientes, numa faixa de frequência específica para evitar que essas comutações ocasionem queima de equipamentos. Uma regra de conceito que foi colocado e testado em laboratório do Master Block
é que ele tem uma capacidade de filtrar as principais frequências geradas por comutações existentes dentro do parque industrial. Normalmente os clientes eles entram com algumas soluções relacionadas a filtros, filtro passa baixa, justamente para você tirar fora do seu sistema, direcionando para a malha de aterramento, todas as frequências acima da frequência fundamental. O problema é que normalmente a característica da instalação elétrica é não linear. E quando você tem característica não linear, você pode subdimensionar o filtro passa baixa e criando uma sobrecarga no filtro que você projetou, porque você não tem um controle das potências que são geradas nos equipamentos, principalmente as correntes harmônicas, e pode ser tudo canalizada em cima de um filtro passivo, principalmente um passa baixa. Em cima disso, é importante ressaltar que é inseguro você projetar um filtro só levando em consideração a frequência que ele vai atuar, porque normalmente você precisa levar em consideração tanto a frequência quanto a potência que você vai canalizar nesse filtro e direcionar ele para a malha de aterramento. O Master Block ele tem uma característica muito versátil que, além dele atuar como um supressor de surto e transientes, ele também atua dentro de uma faixa de frequência que é normalmente identificada nas instalações elétricas e que normalmente são as fontes causadoras de problema dentro do parque industrial e dentro de equipamentos comerciais quando há comutações de carga, né? E você ter duas soluções dentro de um único produto se faz um diferencial que realmente é um diferencial que tem que ser levado em consideração. Em resumo, falando assim, de forma um pouco mais detalhada do Master Block, é importante colocar o Master Block na entrada de alimentação de equipamentos, em painéis elétricos que há comutações, para evitar queima de componentes, placas eletrônicas, PLCs e outros equipamentos existentes dentro da indústria e dentro da área comercial de muito custo, né? Então, quando você compara a relação de custo-benefício de colocar um Master Block para evitar a queima de equipamentos de custo elevado, principalmente em época de pandemia, que você tem um problema logístico, né, e um problema de elevação de euro e de dólar que acaba onerando ainda mais uma gestão, um planejamento, e o downtime que é gerado em cima de paradas de processo e perda de disponibilidade e confiabilidade de equipamento. Vale a pena você colocar equipamentos, supressor de surto e transiente, que são problemas que é corriqueiro, toda a indústria praticamente tem, porque toda a indústria tem equipamentos, tem fonte chaveada, tem computadores e tem equipamentos de potência e máquinas rotativas. Então, toda instalação elétrica com característica não linear, que há harmônicos e há comutações de carga, se faz necessário a instalação de supressores de surto e transiente, principalmente com a característica do Master Block, que atua na frequência de 100 kHz, que é uma frequência característica de comutação de cargas. É possível a instalação do Master Block também em segmentos comerciais, onde há equipamentos como academias, a área de utilidades também, como supermercados, e outros segmentos também na área de mineração, na área de papel e celulose, siderurgias, ou seja, não necessariamente ser aplicados apenas onde há computações de cargas de grandes potências. Também onde há equipamentos de alta sensibilidade, se faz necessária a utilização de supressores de surto e transientes para evitar justamente queima de módulos e placas eletrônicas, principalmente placas dedicadas a determinados processos e a determinados segmentos. É importante ressaltar a importância de supressor de surtos e transientes e do Master Block dentro da instalação de indústrias e segmentos que estão localizados em final de rede, porque quanto maior a impedância do circuito, maior a impedância do sistema, maior a variação de tensão e também a amplitude dos DVDTs gerados dentro da instalação e do parque fabril do cliente. Então é importante sempre pontuar que o Master Block ele é importante em todas as instalações elétricas, porém em instalações elétricas fim de rede, além de você ter o problema da comutação, você tem um problema da impedância que é elevada e acaba gerando picos de tensão acima do normal de outras instalações próximas de subestações. É importante também ressaltar a importância do Master Block para proteger contra surtos, descarga atmosférica, porque é muito comum em áreas, principalmente envolvendo aí agronegócio e lugares chuvosos,
existe muita incidência de descargas atmosféricas e acaba ocasionando queima de equipamentos. E o Master Block ele pode direcionar essa intensidade de energia para a malha de aterramento antes que atinja equipamentos de grande valor agregado para o cliente. Mediante a tudo que foi falado e conversado referente ao Master Block e pontuando que todos os trabalhos que foram realizados em laboratório e simulações com o Master Block, a gente comprova que realmente o equipamento ele é eficaz na questão de supressão de surtos e transientes, protege equipamentos contra descargas atmosféricas e também atua nas frequências de comutação em 100 kHz, onde os resultados que obtivemos no laboratório foram consistentes e não deixam dúvida referente à importância de ter esse equipamento instalado nas instalações elétricas, principalmente instalações elétricas de maior criticidade e que necessitam ter maior confiabilidade. Recomendamos a utilização do Master Block em função da redução de custo de manutenção, que será como um dos maiores benefícios, e a utilização em instalações elétricas para aumentar a disponibilidade e melhorar a confiabilidade da sua planta e do seu processo fabril.